De volta a terceiro bloco com Justiça em Ação. O projeto de reforma trabalhista apresentado pelo governo Michel Temer foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados no dia 26 de abril e altera diversos pontos da CLT, como férias, demissões e tipos de contrato de trabalho. Vamos entender melhor na reportagem da Vanessa Oliveira. Essas imagens todos nós conhecemos bem. Manifestações que já ocorreram em todo o Brasil nos últimos meses, mas que muitos nem sabem do que se trata. Você já ouviu falar sobre a reforma trabalhista? Mas você sabe o que se trata? Se você aí em casa respondeu que sim, parabéns, você é um dos poucos. Mas se você respondeu que não, não se surpreenda se eu contar que você é um dos milhares de brasileiros que não sabe nem o que consiste essa reforma. Então vamos lá. Nossa equipe conversou com um professor especializado em Direito do Trabalho, que nos explicou ao certo do que se trata esse projeto. A reforma trabalhista, a proposta dela é flexibilizar mais essa relação de emprego entre empregador, empregado, com a participação e assistência do sindicato da categoria. Ou seja, essa reforma trabalhista, ela está dando uma maior ênfase ao acordo coletivo, às negociações coletivas que a própria Constituição de 1988 já previa, ou seja, o artigo 7º da Constituição Federal já prevê, já reconhece os acordos e as convenções coletivas de trabalho. E agora, com essa reforma trabalhista, vem dar maior ênfase, vem dar uma maior importância às negociações coletivas envolvendo o empregado, empregador e sindicato da categoria. Pois é, há alguns meses esse projeto de reforma trabalhista foi apresentado pelo governo Michel Temer, aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados no dia 26 de abril e depois encaminhado para o Senado. O texto apresentado mantém a prevalência dos acordos coletivos em relação à lei em pontos específicos, propõe algumas garantias ao trabalhador terceirizado e o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, entre outras alterações, além de alterações como férias, demissões e jornada de trabalho. A CLT e a própria Constituição Federal limita a jornada de trabalho até 8 horas e, no caso de horas extraordinárias, no máximo 2 horas por dia. Também prevê o período de férias de 30 dias. Em casos excepcionais, as férias podem ser parceladas até de 2 vezes, sendo que uma delas não pode ser o mínimo de 10 dias. Então, o que é que acontece? Com a nova proposta, tanto empregador como empregado poderá fracionar as férias até 3 vezes. Isto, às vezes, é salutar, mantendo aquela regra antiga que, para empregados maiores de 50 anos e para empregados menores de 18 anos, as férias deverão ser concedidas de uma época só. Aqueles empregados menores de 18 anos que ainda estudam, as férias devem ser concedidas no período de férias escolares, deve coincidir com o período de férias escolares. Mas eu acho que esse parcelamento das férias, se for bem aplicado, se for aplicado dentro da necessidade, não trará prejuízo nenhum aos empregados, muito menos aos empregadores. Precisa realmente fazer um certo planejamento para que tanto o empregado como o empregador saiba esse seu planejamento de férias para não poder causar prejuízo nem ao empregador nem ao empregado. Uma das mudanças que podem acontecer caso o projeto for aprovado será a respeito das ações na Justiça do Trabalho. Atualmente, o trabalhador pode faltar em até 3 audiências. Com o projeto aprovado, será exigido o comparecimento nas 3, salvo aquelas que houver uma justificativa. Fora que esse trabalhador também terá que pagar os custos processuais causados pela sua falta no julgamento. Outros pontos que podem ser discutidos em convenções coletivas é a extensão do acordo coletivo após a expiração, plano de encargos e salários, trabalho remoto, adesão ao programa de seguro-desemprego, remuneração por produtividade, registro de jornada de trabalho e regulamento empresarial. O que não pode ser negociado e prevalece o que a CLT já contempla é o FGTS, o 13º salário e o seguro-desemprego.
E para falar melhor do assunto, recebemos o doutor Fabiano Ribeiro. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Bom, nós vamos falar de um assunto que está muito em evidência, né? A mídia tem oferecido muita informação e, de repente, até informação um pouco contraditória. E a gente está se propondo aqui, nesse momento, a desmistificar muita coisa que a mídia vem oferecendo. Então, a gente vai iniciar, doutor, o nosso bate-papo com as coisas mais simples para que a população possa entender em que consiste efetivamente essa reforma trabalhista. Então, atualmente existe um projeto de lei em relação a essa reforma trabalhista exatamente pelo fato de que, como a CLT ela é muito antiga, ela é de 1943, o governo tenta fazer essa reforma exatamente para tentar flexibilizar o trabalho, até porque existem algumas formas de trabalho atualmente que elas não estão sendo regulamentadas pela CLT exatamente por conta do tempo que a CLT tem, ou seja, de 1943. Então, o interesse maior do governo, a princípio, seria exatamente fazer com que ele possa regulamentar essas novas flexibilizações em relação às novas relações de trabalho, exatamente pelo fato de que não tem regulamentação própria dentro da CLT. Então, esse é o interesse dele. Principal, né? Então, pelo que a gente entende, até desmistificando que existe perseguição política, existe isso e aquilo, é o ajuste que o ordenamento jurídico vem acompanhando ao longo do tempo, que é necessário, né? Em toda a área acontece. Agora com o Código de Processo Penal, que está acontecendo, aconteceu com o Código Civil, e agora chegou o momento da reforma trabalhista, né? É isso? Digamos que sim. Embora existam alguns ajustes que possam ser feitos bem melhores em relação a essa reforma trabalhista, mas digamos que seria talvez algum avanço que essa reforma poderia trazer. Ainda que se fale de avanço, não seria um avanço tão superável em relação a determinadas outras leis, inclusive como acontece em outros países. Até porque a reforma que se propõe, ela pretende, na verdade, favorecer muito o empregador, coisa que atualmente não ocorre. Então, isso seria exatamente desfavorecer o empregado. Essa seria exatamente a principal crítica que ocorre em relação à reforma atualmente. Entendi. Então, pegando um gancho da sua fala, quais são as principais, exemplificando, as principais mudanças reais do que nós temos hoje para essa reforma? Então, uma das principais mudanças seria em relação, por exemplo, a férias. Atualmente, as férias determinadas pela CLT poderia ser fracionadas em até 2 períodos, de no mínimo 10 dias cada período, e que, nesse caso, em regra, as férias deveriam ser gozadas de 30 dias diretos. Mas pode haver exatamente essa flexibilização de fazer esse fracionamento. Isso é o que ocorre atualmente. O que pode acontecer com a reforma trabalhista seria exatamente o seguinte, que as férias poderiam ser acordadas entre empregado e empregador, e que nesse acordo poderia haver um fracionamento de 3 vezes, desde que o primeiro período não fosse inferior a 2 semanas, ou seja, pelo menos 14 dias. E os 2 respectivos períodos faltantes seria pelo menos cada um de 5 dias. Que, de certa forma, isso infere-se ao Instituto das Férias, porque o objetivo das férias seria exatamente o empregado poder descansar, poder ter um pouco mais de lazer e que ele pudesse voltar revigorado para que ele pudesse continuar a sua trajetória de trabalho. E o que se entende que 5 dias não seria talvez suficiente. Por isso é que se fala em relação a essa questão de algum, de algum desfuncionamento em relação ao Instituto das Férias. Outra situação seria, por exemplo, a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, ela pode ser esticada, ela pode ser complementada através de horas extras, atualmente como determina a própria CLT, que seria exatamente de 2 horas por dia. Isso seria uma regra. E, de acordo com a nova reforma trabalhista, poderia ser acordada e poderia ser esticada por até 12 horas, desde que não ultrapassasse 48 horas por semana. Ou seja, se o empregado chegasse a trabalhar 48 horas por semana dentro dessa nova reforma trabalhista, ele não teria direito à hora extra, porque só teria direito à hora extra se ele ultrapassasse no final do mês as 220 horas, como determina
a regulamentação atualmente. Então, nesse caso, o empregado ele poderia chegar a ter uma jornada de trabalho muito exacerbada pelo fato de que ele iria poderia chegar a trabalhar até 12 horas. Pela questão das férias, perderia até o sentido. Exatamente. Então, isso poderia, na verdade, afetá-lo de forma física, biológica, social. Até no próprio rendimento. Exato. E acaba que, na verdade, não estaria se atingindo o objetivo social em relação ao Instituto das Férias. Então, isso, na verdade, não seria digamos, um condimento bom que seria considerado para o empregado. Então, essas mudanças realmente atingem efetivamente o dia a dia do trabalhador. Bom, eu queria também desmistificar algumas coisas que as pessoas têm falado muito, doutor, sobre seguro-desemprego, né, que vai afetar algumas possibilidades legais que o trabalhador tem. E eu queria que o senhor desmistificasse essas situações. Como é que fica, por exemplo, a questão do seguro-desemprego com a mudança? Então, a questão do seguro-desemprego, segundo a reforma, atualmente o seguro-desemprego, o empregado ele tem que trabalhar um período X para que ele possa ter direito a tantas parcelas de seguro-desemprego, que no caso seria no mínimo 3 parcelas e assim sucessivamente. Isso é o que se regulamenta atualmente. A reforma trabalhista, ela se dispõe a não mexer em alguns certos institutos, tais como seguro-desemprego, aviso prévio, FGTS, ou seja, esses direitos eles não poderiam ser acordados, ou seja, eles não poderiam, na verdade, serem alterados através de acordos coletivos. Sofrer ajustes. Né? Sofrer ajustes através de acordo coletivo, como é o caso do Instituto das Férias, que isso poderia ser acordado entre empregado e empregador, que atualmente não existe essa possibilidade. E já no caso do seguro-desemprego, como o senhor me perguntou, nesse caso, não haveria alteração, porque isso está previsto, inclusive, na própria reforma trabalhista, que e alguns direitos não poderia sofrer alteração através de acordo. Poderia sofrer, a não ser que fosse através de regulamentação legal, que não é o caso. Perfeito. Bom, eu queria, para que a gente finalizasse a nossa entrevista, entender de um profissional, né, como que seria, de repente, mudado efetivamente a favor do trabalhador, porque a gente percebe que essa mudança está favorecendo um pouco mais o chefe, o patrão, né? Como que seria melhor esse ajuste? Como que seria feito melhor esse ajuste para que pudesse nivelar nessa reforma especificamente? O que ocorre atualmente é o seguinte, embora a CLT seja muito antiga, seja de 1943, existe uma forma que no caso, possa se regulamentar atualmente através de norma coletiva, ou seja, através de acordo ou convenção coletiva. Isso é permitido. Embora se permita, esses dois institutos, essas duas formas de se regulamentar, tanto acordo quanto convenção, atualmente existe a participação do sindicato, que de certa forma acaba interferindo em favor do empregado, porque faz parte da determinada categoria. E o que ocorre? Como existe essa possibilidade de haver o acordo entre empregado e empregador, de acordo com a reforma trabalhista, o que vai acontecer? Não vai existir mais, não vai poder mais existir exatamente a intervenção do sindicato. Sim. Ou seja, isso vai favorecer bastante o empregador, no sentido de que, atualmente, um dos requisitos que se coloca como contratação de empregado é exatamente a chamada subordinação jurídica. Já existe essa subordinação jurídica, ou seja, o empregado ele é hipossuficiente em relação ao empregador, atualmente. Então, por que é que se fala exatamente que não vai existir essa parcialidade entre empregado e empregador através desses acordos? Porque dentro da nossa sociedade empresarial, dentro da nossa educação empresarial, acaba que muitas das vezes o empregador ele acaba impondo aquilo que ele necessita e o empregado acaba ficando calado porque precisa de determinado trabalho. Então, diante dessas negociações, diante desses acordos que se prevê através da reforma trabalhista, vai acontecer muito
esse tipo de situação, ou seja, o empregador vai muitas vezes tentar negociar com o empregado, se o empregado não aceitar essa negociação, ele vai tentar impor, e se o empregado não aceitar, provavelmente ele pode sofrer uma retaliação. Até porque não vai estar mais protegido, né? Exatamente, ele não vai ter mais a proteção do sindicato. A proteção do sindicato, porque não vai ter mais uma intervenção, é só empregado e empregador. Então, diante dessa situação, acaba que a maior crítica em cima dessa reforma não é pela falta dos sindicatos, mas a forma de negociar empregado e empregador, que pelo fato do empregado ser parte hipossuficiente da relação, ele acaba sendo desfavorecido em relação entre ele e o empregador. Então, finalizando aqui, uma pergunta puxa a outra, as questões do sindicato, né? Especificamente. O trabalhador que está assistindo agora o Justiça em Ação, ele, com essa sua resposta, ficou um pouco mais preocupado porque percebe-se que hoje ele tem um amparo e que amanhã, com essa reforma, esse amparo pode ficar meio prejudicado. Seria essa a principal briga do sindicato que a gente tem visto nas mídias aí, indo para Brasília e fazendo movimentações? O porquê dessa movimentação dos sindicatos, doutor? O que ocorre é o seguinte, a maioria das movimentações é através das centrais sindicais. Sim. O ordenamento jurídico brasileiro, atualmente, ele traz uma forma sindical chamada de pirâmide sindical, que é composta por sindicatos, federações e confederações. As centrais sindicais, elas não fazem parte dessas pirâmides sindicais, porque elas não participam de negociações coletivas diretamente em relação à categoria. Então, nesse caso, atualmente, as centrais sindicais, elas podem até participar de uma forma política, mas não através das negociações necessárias previstas para determinados empregados. O grande X da questão aí é exatamente tentar se retirar o chamado imposto sindical. Ou seja, e que nesse caso acaba sendo que equivale a um dia de trabalho do empregado durante o ano, que normalmente é descontado no mês de março. Então, nesse caso, o que ocorre? A proposta de reforma é exatamente retirar, acabar com esse imposto sindical, que embora não vá todo para as centrais sindicais, não vá todo para os sindicatos, até porque é pago para o governo, mas uma parte vai exatamente para essa pirâmide sindical. E o que as centrais sindicais reivindicam? Que embora tentem acabar com a reforma trabalhista com os sindicatos, mas que se fizesse exatamente dessa forma, seria um impacto muito grande para o profissional, ou seja, para o profissional da categoria. Então, consequentemente, quem iria sofrer seria o empregado. Talvez a negociação que essas reivindicações tentam fazer através das centrais sindicais é tentar fazer com que possa se retirar talvez o imposto sindical, mas que se tire de forma pausada, até porque o sindicato ele precisa se recuperar. E aí, consequentemente, diante dessa situação, ele poderia, através de um tempo pausado, ele poderia se recuperar e ele não seria tão enfraquecido em relação à sua própria categoria. Já que ele não vai poder mais participar de negociação, pelo menos ele poderia tentar, de alguma forma, proteger aqueles profissionais que pertencem exatamente àquela determinada categoria. É preocupante, até porque hoje o sindicato é realmente a proteção que o empregado tem. Então, belos esclarecimentos, doutor Fabiano, quero agradecer o senhor pela presença. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com o senhor. Tá, muito obrigado. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.